Começar a falar sobre a década de 50 em São Paulo é começar a falar de um período muito importante para o Estado e para a cidade. É um período de modernização de São Paulo, é um período em que, de fato, São Paulo sai de um momento vivido anteriormente da Guerra de 1932. Então, a década de 50, de alguma maneira, vai trazer essa recuperação de São Paulo e do seu lugar frente à nação, frente à federação, e o seu projeto modernizador e industrial será a grande chave para a gente poder compreender também o desenvolvimento da própria Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo no período. Então, as grandes avenidas, a gente vai ter uma nova lei de inquilinato a partir de 1942, e que a década de 50 vai fazer surgir então uma nova cidade, um novo centro urbano, e tudo isso a partir de uma presença bastante forte da Fiesp e da sua ideia e do seu projeto industrial para São Paulo. Obviamente que isso vai capturar as suas instituições. Entre essas instituições, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo será um pilar desse projeto modernizador dos anos 50, quer como já resultado de uma primeira turma que vinha se formando da Johns Hopkins, principalmente a partir da década de 30 e 40, então na década de 50 isso surge com bastante força, com, digamos assim, um certo desdobramento que o Hospital das Clínicas vai tendo a partir de 1944, que é quando o seu primeiro prédio surge. A década de 50, digamos, é uma reafirmação dos propósitos do Hospital das Clínicas, de um reconhecimento a partir de 1952 da Faculdade de Medicina entre as 15 maiores faculdades de medicina do mundo, e com isso, então, nós conseguimos compreender o alunado neste período. Né? Quer dizer, é um alunado que chega com muita vontade de reconstruir esse Estado e de representar um pouco esse momento dentro de uma faculdade que era reconhecida, então, mundialmente. Então, a década de 50 será, sem dúvida, para todas as suas turmas, mas me parece que para essa primeira turma e a turma de 1955 especial, um momento bastante mágico, né? Eles vão viver, digamos assim, a festa do quarto centenário, que me parece, acho que essa era uma boa... nós sabemos pouco sobre a presença da Faculdade de Medicina. Eu até escrevi alguns artigos, alguma coisa sobre a presença da faculdade, mas os alunos na festa do quarto centenário, eu acho que seria muito interessante da gente poder ouvir o que é que eles viveram, o que é que eles fizeram neste momento, e todas as atividades internas que esses alunos começam, de alguma maneira, a também pedir que a Faculdade de Medicina se modifique. Eu acho que o regime do internato, sem dúvida nenhuma, é, no Hospital das Clínicas, um momento bastante especial, fruto de uma intenção de melhoria da qualidade do ensino médico, não só da Faculdade de Medicina, mas de todo o país. E a turma de 55, pelos registros e pelas memórias, nós sabemos que teve um papel realmente bastante fundamental. Essa turma da década de 50 vai viver também, então, uma experiência didática que começa a se modificar com novos professores que começam a assumir o lugar dos primeiros professores. Então, o professor Odorico, por exemplo, de anatomia, era um professor que já vinha entre 1955 e 1956 assumindo um novo lugar na cátedra de anatomia. Enfim, nós conseguimos perceber uma movimentação bastante forte em torno do resultado de uma Segunda Guerra, e que a nossa faculdade vai incorporar principalmente a área de medicina nuclear. Então, o laboratório de isótopos, que é de 1956, também vem de um movimento bastante forte de professores e alunos nos anos que precedem essa data de 1956. Então, me parece que essa modernização que nós vamos ter na Faculdade de Medicina um discurso novo que surge na década de 50, pós-Estado Novo, e que esses alunos vão trazer, que é um discurso da democracia, um discurso
da modernização do ensino. E um discurso, antes de tudo, que vai aparecer muito nos jornais estudantis deste período. Então eu tenho certeza que estas turmas dos anos 50 tiveram muito envolvida, que é discutir aquilo que eles vão chamar da questão social, não é? Então esses alunos querem um novo Brasil e querem descobrir um novo Brasil que não é mais um Brasil do tempo de Getúlio Vargas. É um Brasil da democracia e é um Brasil da modernização. Então, há que se ter um movimento também de descoberta pela medicina do que eles vão chamar, inclusive, de justiça social, né? De se fazer um novo Brasil e, com certeza, esse impulso que vai redundar nos anos JK, da modernização do Brasil, da construção de Brasília, da abertura para o capital internacional, sem dúvida nenhuma vai ter nas mãos e nas mentes desses alunos da década de 50 da Faculdade de Medicina da USP, um impulso muito grande, e a gente só vai conseguir compreender esse contexto maior do Brasil se nós conseguirmos olhar esta movimentação micro, este movimento que vai se dando também pelo corpo discente, também pelos alunos da Faculdade de Medicina. Então, se esses alunos da faculdade da década de 50 e da turma de 1955 em especial, foram se transformando em grandes médicos e referências em sua área, sem dúvida nenhuma, também estarão envolvidos em fazer um Brasil melhor e um Brasil maior. Até o período da ditadura, 1964, em que a gente entra num regime de exceção, e esse talvez seja um outro momento de se analisar, o Brasil ele se desenvolve, ele caminha muito do ponto de vista do seu desenvolvimento social, do seu desenvolvimento político e intelectual. E os alunos da Faculdade de Medicina dessa turma tiveram, sem dúvida nenhuma, um papel muito importante dentro dessa instituição. A instituição estava entre as 15 melhores do mundo por causa da sua infraestrutura, por causa da sua relação com a Fundação Rockefeller, sem dúvida, por causa dos seus professores, mas nós não podemos esquecer da movimentação desses alunos e desse corpo discente. Esse corpo discente sempre foi muito importante, é uma base estrutural da Faculdade de Medicina, e quando nós queremos olhar para os avanços ou até mesmo para momentos de recuo, há que se olhar para o seu corpo discente. A década de 50, sem dúvida nenhuma, foi um período em que tudo se caminhou muito para frente. É interessante a década de 50, né, André? Porque, na verdade, nós estávamos naquele momento vivendo um regime democrático. Nós tínhamos saído de um Estado Novo, estava no fim, praticamente, da influência de Getúlio Vargas, que faleceu em 54, mas nós estávamos naquele momento com a oportunidade de um entendimento melhor das várias áreas. Eu lembro das assembleias do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, e que eu tinha a ala dos comunistas e a ala do pessoal de direita, se entendendo, discutindo, e inclusive não aceitando a opinião do outro, mas de uma maneira limpa, de uma maneira democrática. Isso ajudou muito, porque também aconteceu um outro fato importante. A nossa turma teve a oportunidade de um diálogo muito bom com o corpo docente. A nossa turma viveu muita coisa e trouxe muita ideia em termos de tentar aprimorar o modelo de ensino, porque a gente percebia coisas que podiam ser muito positivas. Tem coisas incríveis que a minha turma teve com os professores e inclusive com o restante da faculdade. Eu lembro que até o trote foi muito interessante, porque o trote de 1950 permitiu que nós nos ligássemos, os antigos alunos com os novos alunos. Exageros, claro, houve, mas exageros que hoje a gente entende como uma brincadeira diferente. E o que houve foi uma integração de todos. Eu lembro que no fim do trote, eu conheci o sexto ano. Eu, calor, conhecia todo o pessoal do sexto ano, porque todos nós nos comunicávamos. As brincadeiras, as maneiras que nós fizemos, nós tivemos jogos esportivos, a minha turma foi muito esportiva, participou muito de esportes. As Maquimedes, nós vibramos demais com as Maquimedes, perdíamos todo ano, até o último ano conseguimos ganhar uma delas. Mas o fato é que
as coisas da minha turma acabaram, inclusive, semeando coisas que cresceram dentro do ensino médio. Você referiu mesmo essa questão do internato. Lutamos por ele e conseguimos. Não pudemos usufruir essa vitória diretamente, mas a turma seguinte, ela teve essa oportunidade e de lá para frente esse modelo do internato do 6º ano, começando aqui, se estendeu pelo país. São coisas que ficaram. Nós tivemos um negócio que muitos não sabem, mas nós tivemos um desentendimento com um professor que teve a ideia de não dar o curso e de oferecer apenas oportunidades de nós frequentarmos reuniões científicas da clínica para que no fim do ano nós fizéssemos as provas. E nós não aceitamos. Entramos com uma ação, inclusive, naquela ocasião, no Conselho Universitário e criamos uma coisa ímpar, chamado curso paralelo. Foi Ibanez de Carvalho até quem coordenou esse curso na época, e nós tivemos todo um curso de cirurgia muito bom, mas muito bom mesmo, apesar de que tinha sido colocado que nós não precisávamos fazer. Tal a característica que a nossa turma tinha, né? Uma turma que inclusive teve 2 casos de conhecermos os pontos de uma prova e que nós não aceitamos. Procuramos os professores para dizer, olha, nós sabemos, nós queremos outra. E fizemos outra prova. Por quê? Porque a gente não entendia que deveríamos ultrapassar uma coisa dessas. Nós queríamos que fosse medido o nosso conhecimento e não aproveitar apenas para passar numa determinada situação. Então, são coisas que caracterizaram a personalidade dessa turma, que muito nos orgulha, sabe? Não sei se você sabe, aproveitando que um dos colegas, o pai dele era um dirigente de uma empresa ferroviária, nós fazíamos caravanas acadêmicas para o interior. Nas férias, nós íamos para o interior, vários lugares, para o Nordeste, para Mato Grosso, aqui para a região de Minas, fazendo palestras educativas. E, claro, a gente aproveitava para passear, para conhecer, fazíamos amizades, mas a coisa fundamental é que a gente estava contribuindo para a nossa saúde, para a saúde da população. A questão social, né? Então, a questão social marcou muito a minha turma, muito mesmo. E é isso que faz uma faculdade de medicina ser o que ela é, né, doutor Pensa? Essa experiência de viver um processo político e um processo social e se aproveitar dele como a sua turma aproveitou-se, né? Essa é muito boa. Você perguntou sobre os Jogos Pan-Americanos, né, de 1954. Eu, sinceramente, não sei até que ponto o grupo, em termos de jogos, participou, mas teve participação através de várias áreas, os esportistas nossos, nisso, mas o que marcou muito naquele momento foi o benefício que São Paulo teve, né? Quanta coisa se fez na Guarapiranga, aqui em São Paulo, estádio, etc. Por quê? Porque foi uma exigência, uma necessidade e que nós soubemos cumprir. E foram Jogos Pan-Americanos muito bonitos, muito bons, que marcaram muito a beleza deles na minha lembrança.